A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos abrir rapidinho a nossa Bíblia. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 17, que fala assim: Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. No capítulo 7, no versículo 1, a palavra fala assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Lá no capítulo 8, no versículo 1, eu vou ler só a parte A do versículo, o início, que fala assim: Lembrou-se Deus de Noé. Deus está lembrando de você hoje. Deus está lembrando de você hoje porque Deus sabe que você tem um coração justo. Diante de toda a provação que você tem passado, você tem provado a fidelidade com Deus. E Deus leva muito isso em conta. Deus é fiel com aquele que é fiel a Ele. Quando nós falamos que Deus fala na Bíblia, né, que Ele procura os verdadeiros adoradores, irmão, se fosse fácil achar, Deus não procurava. É muito chamado e são poucos os escolhidos, porque os verdadeiros adoradores Deus procura. São aqueles que renunciam à sua vontade, renunciam aos seus sonhos para viver a vontade e os sonhos do Senhor. E nós pagamos um preço altíssimo para isso. Noé é um exemplo claro na Bíblia com relação a isso. Por quê? Porque Deus escolheu Noé, que era um coração justo diante de tantos corações más que existiam naquela época. Era muito coração de pedra e o coração de carne que estava ali disposto a servir a Deus era Noé. E Deus chega para Noé e fala que tem uma missão que era para ele construir uma arca, porque ia chegar um dilúvio na terra, porque até então a raça humana não conhecia chuva, nunca tinha chovido na terra naquela época, não conheciam isso. E Deus estava chegando com esse sobrenatural para colocar na terra e acabar com toda aquela raça humana que ele havia criado, que ele não estava gostando, que estava totalmente fora do coração dele, dos padrões dele. Então ele escolhe Noé no meio de toda aquela multidão que tinha um coração de carne voltado para Deus, um coração de obediência, um coração justo. E Deus dá uma missão para ele construir a arca. Quando Noé começa a construir aquele projeto de Deus, ele é taxado por louco. As pessoas riam de Noé, porque ninguém acreditava naquilo que estava acontecendo. Não tinham vida com Deus, não entendiam, não sabem. Quantas vezes nós passamos pelo mesmo processo? Você, quando recebe uma promessa de Deus e quando eu recebo uma promessa de Deus, nós estamos dentro de um projeto. Esse projeto é construído todos os dias para que nós possamos viver a nossa construção de arca lá na frente. Para que a nossa arca seja construída. Para que a gente venha viver a promessa do Senhor. Então, todos os dias você está caminhando e está trabalhando, Deus está trabalhando em você e você está trabalhando a sua própria vida, com as suas orações, com os seus jejuns, aprendendo com Deus para que você possa viver esse projeto de Deus lá na frente. E as pessoas não entendem isso. Por isso que existe uma demora, existe um tempo para Noé construir essa arca. Foram anos para que essa arca ficasse pronta. Deus ainda deu um espaço de anos para muitas pessoas se arrependerem dos pecados e virem para a presença dele até que essa arca fosse construída. E essas pessoas não aceitaram Jesus, não aceitaram Deus naquela época. Naquela época não se falava em Jesus, falava só em Deus, né? Que é a Trindade, mas desde o início, lá na época, no Jardim do Éden, já se falava da Trindade, já se falava de Jesus. Mas falava-se de Deus naquela época, né? Começa a se falar do Messias no Antigo Testamento, depois Jesus vem, que seria o Segundo Testamento, né? Jesus vem em forma de carne. Então, o que acontece? Deus dá uma ordem para Noé e Noé vai caminhando dentro daquela promessa, que é o que você está fazendo. Você está construindo o teu projeto com Deus. Você vai viver a sua promessa. Ah, mas está demorando, isso mas tem um tempo. Noé também teve um tempo para construir o projeto de Deus. Então, nós precisamos caminhar com o Senhor. Depois veio a chuva, matou todos os incrédulos que tinha naquela época. E creio eu que as pessoas devem ter, quando viram que a chuva estava caindo, devem ter lembrado de Noé. Falando, nossa, aquele homem lá estava fazendo o que era realmente o certo a ser feito. Porque as pessoas não conheciam chuva, aquilo ali pegou todo mundo de surpresa. Mas Noé foi construindo e foi falando. As pessoas chegavam para saber o que ele estava fazendo. Mas foi taxado por louco, irmãos. Quantas vezes você está sendo taxada por louca e por louco? Porque você está dentro de um projeto de Deus, você está obedecendo o Senhor, você está vivendo uma vida regrada e as pessoas não entendem o que você está construindo. Você está dentro de um projeto de Deus e as pessoas não estão entendendo. Por que Deus não troca sua casa? Por que você está passando esse aperto financeiro? Por que você está vivendo isso? Existe um processo de dificuldade, de construção, até você ter e receber aquilo que Deus tem para sua vida. Nós precisamos aguardar, esperar.
Deus às vezes lança para você uma promessa e fala assim, olha, eu vou te trocar de casa. Às vezes a casa que Deus quer te dar, só tem o terreno lá. Porque Deus já sabe o local que Ele vai te levar. Porque Ele conhece a sua vida 10 anos aqui na frente. Às vezes a casa que ainda não foi construída, precisa de um tempo. Deus vai levantar uma pessoa para comprar aquele terreno, para construir aquela casa. Às vezes a pessoa vai vender aquela casa, até chegar na tua mão. Então, é uma construção, você está entendendo? É uma construção. Ah, mas tem tanta casa pronta, por que Deus não pega mais? Porque não quer, Deus quer aquele terreno, Deus quer naquele lugar, Deus quer aqueles vizinhos, Deus tem um propósito. E nós precisamos aguardar no Senhor. Nós precisamos esperar em Deus. Então, quando nós vivemos os sonhos do Senhor, a demora é por causa disso, porque Ele tem o projeto dele, da forma dele, Ele vai deixar as pessoas que Ele acha que tem que deixar do seu lado. Você vai conviver em determinadas situações com pessoas, em posições sociais que Deus é que vai colocar você lá. Você vai em lugares altos, Deus precisa preparar você para você chegar nesse lugar. Então, tem toda uma preparação, tem toda uma construção, que foi o que Noé fez naquela época. Então Deus está falando para você através dessa palavra, não desista do projeto que eu coloquei na tua mão, porque você está caminhando para uma construção, você está construindo e você está caminhando para viver uma promessa. E essa semana, do mesmo jeito que Deus trouxe a chuva, que Deus honrou Noé, que as pessoas viram que Noé não era louco, porque aí acreditaram, viram que realmente ele ouvia a voz de Deus. Deus está falando para você, essa semana tem o sobrenatural dele na tua história. Do mesmo jeito que veio a chuva de uma forma sobrenatural naquela época, que ninguém esperava, ninguém conhecia, Deus vai fazer você viver o sobrenatural dele essa semana. Vai ter multiplicação na tua vida. Eu não sei do que você precisa, mas Deus está falando para você, essa semana tem multiplicação na tua história, essa semana tem o sobrenatural de Deus na tua vida, as pessoas vão ver que Deus é na tua história, você só tem que aguardar. Irmãos, qual que é o segredo? Obediência. Noé foi extremamente obediente. Extremamente obediente. Porque quando Deus lança uma promessa na tua vida e na minha vida, existe um prazo para Deus cumprir, para te entregar essa promessa. Noé foi construindo todos os dias com Deus ali, até chegar à construção total dessa promessa, e ele viveu aquilo que Deus prometeu. A casa dele foi salva naquele dia, ele foi salvo, não faltou nada, a arca representa Deus, Deus fechou a porta. Por isso que Deus fecha muitas vezes a porta na nossa vida e no momento certo Ele abre. E no momento certo Ele abriu. E Noé saiu com vitória dali de dentro e sua família. Então nós precisamos confiar no Senhor, tá? Deus está falando para você, essa semana você vai viver o sobrenatural de Deus na tua história. Vai ter multiplicação. Confia no Senhor, aguarda, não desista da promessa, continue construindo como Noé construiu, confiando na palavra de Deus, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele nos promete. O que nós não podemos é oscilar na fé, né? O profeta fala, lança, você não acredita, não vai viver nunca as promessas de Deus. Você coloca em dúvida, será que é para mim? A palavra tem que entrar, a palavra tem que criar morada no teu coração. Ela tem que ter vida. Se você receber a palavra e ela morrer e você esquecer, acabou. Você não vai viver isso nunca, porque você está duvidando. Quando a palavra entra em você e você acredita, ela fez morada, ela está viva dentro de você, então ela vai concretizar. Aí Deus trabalha. Deus só trabalha com um coração que acredita nele. Deus só trabalha através da nossa fé. Então exerça a sua fé. O sobrenatural de Deus vai vir na vida daquele que acredita. Deus está levantando os profetas dele, ainda existe no dia de hoje. Eu estou aqui como boca de Deus para falar para você, o sobrenatural de Deus vai vir para você por esses dias. Essa semana tem o sobrenatural de Deus. Então toma posse dessa palavra, tá? E continue construindo para você viver as promessas de Deus na tua história, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana abençoada e que você depois venha colocar embaixo o seu testemunho, tá? Porque eu creio na tua vitória. Então você precisa crer, toma posse porque vai ter multiplicação essa semana. O sobrenatural de Deus está vindo na tua vida como veio na vida de Noé. E quem não acreditou na tua história vai passar a acreditar que você tem um Deus vivo e que você tem uma história com o Senhor. E as promessas de Deus, todas elas, serão cumpridas na tua vida. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.